40º dia Guardando a Fé Geracional. Graça e paz! Eu sou o profeta, pastor Marconi Silva. Hoje chegamos ao 20º dia da campanha 21 dias. Eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. O tema de hoje é Guardando a Fé Geracional. A Bíblia declara em 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A fé verdadeira passa de geração em geração. Uma família só permanece firme quando decide plantar sementes espirituais que frutificam nos filhos, nos netos e até nos bisnetos. Guardar a fé geracional é transmitir valores, princípios e testemunhos. É ensinar os filhos no caminho do Senhor. É escolher casar com pessoas que compartilham da mesma fé. É não abrir concessões para o mundo. É manter viva a chama da palavra dentro de casa, na escola, no trabalho e até na igreja. Por isso eu te convido, escreva nos comentários, eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Diga também de qual cidade participa, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas e não se esqueça de hypar os vídeos, porque isso ajuda o canal a alcançar milhares de famílias e manter a fé viva de geração em geração. Guardar a fé geracional significa reconhecer que a fé é a herança espiritual. A Bíblia nos mostra que a fé pode ser transmitida como um legado. 2 Timóteo 1,5 diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo destaca que a fé que começou em uma avó passou para a mãe e depois para o filho. Isso mostra que uma família tem o poder de construir gerações de fé sólida. Para isso, precisamos ensinar com palavras e principalmente com atitudes. Cada oração feita em casa, cada culto familiar, cada momento de leitura da palavra são sementes plantadas que florescerão nos corações dos nossos filhos. Uma das formas de guardar a fé geracional é educar os filhos no temor do Senhor. Provérbios 22:6 declara: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A instrução não é apenas levar à igreja, mas também viver a palavra em casa. A disciplina amorosa, o ensino da oração e a prática do louvor em família são fundamentos que moldam o caráter cristão. É necessário mostrar aos filhos que servir a Deus não é obrigação, mas privilégio. Quando a criança aprende desde cedo que a fé é o maior tesouro, ela leva esse entendimento para a vida adulta e transmite o mesmo valor aos seus descendentes. O casamento também é um ponto crucial na preservação da fé geracional. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? A escolha de um cônjuge deve ser guiada pela fé. Quando casamos com alguém que compartilha a mesma crença, estamos fortalecendo a continuidade da fé na família. Mas quando nos unimos em jugo desigual, abrimos brechas para conflitos espirituais que podem enfraquecer gerações futuras. Manter a fé geracional passa também pela escolha correta no casamento, que deve estar fundamentado em Cristo e em seus princípios eternos. Guardar a fé geracional exige que a família viva em santidade. Josué 24:15 declara: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Santidade não é apenas evitar o pecado, mas separar a família para Deus. Isso significa consagrar a casa, vigiar o que se assiste, vigiar o que se ouve e escolher sempre o que glorifica ao Senhor. Quando a santidade se torna estilo de vida, ela passa naturalmente de pais para filhos. O exemplo dos pais que rejeitam práticas mundanas e buscam a presença de Deus inspira os filhos a fazerem o mesmo, fortalecendo a fé que atravessa gerações.
A transmissão da fé geracional depende da unidade da família. O inimigo sempre tenta destruir a fé dividindo o lar. Mas a palavra em João 17:21 nos lembra da oração de Jesus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a família permanece unida em oração e fé, ela se torna testemunho poderoso diante do mundo. Pais que oram com seus filhos, irmãos que compartilham experiências espirituais e famílias que frequentam a igreja em conjunto constroem laços inquebráveis. A unidade fortalece a fé, fecha as brechas e prepara gerações inteiras para viverem no centro da vontade de Deus. Outro aspecto essencial é a prática constante da palavra. Deuteronômio 6:6-7 orienta: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A fé não pode ser apenas uma tradição dominical, mas precisa estar no cotidiano. Falar das Escrituras em casa, aplicá-las nas decisões e ensinar as histórias bíblicas como lições de vida fortalece a fé nos corações infantis. Pais que citam a palavra nas conversas do dia a dia mostram aos filhos que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um manual de vida cristã. Essa prática garante que o legado da fé permaneça firme. Por fim, guardar a fé geracional é preparar sucessores espirituais. Precisamos formar filhos, netos e bisnetos que sejam missionários, obreiros, sacerdotes e homens e mulheres de oração. Salmo 78:6-7 diz: para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Esse é o chamado: transmitir a fé de tal forma que cada geração conheça e confie em Deus. Não é apenas herança material, mas espiritual. A maior riqueza que podemos deixar para os nossos filhos é o exemplo de uma vida que serve ao Senhor Jesus. Vamos orar, Senhor amado. Neste 20º dia da campanha, apresentamos nossa família diante do Teu trono. Declaramos que queremos guardar a fé não apenas para nós, mas para todas as gerações que virão. Escreva nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Diga de qual cidade participa e, se sentir no coração, deixe seu pedido de oração. Tua palavra em 2 Timóteo 1:5 mostra que a fé pode ser transmitida de geração em geração, como foi de Lloyd para Eunice e de Eunice para Timóteo. Senhor, queremos que os nossos filhos e netos sejam marcados pela mesma fé. Levanta sacerdotes, missionários e obreiros em nosso lar. Pai, oramos para que a fé seja ensinada com amor e perseverança aos nossos filhos. A tua palavra em Provérbios 22:6 declara: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Senhor, dá-nos sabedoria para ensinar pelo exemplo, para orar com eles, ler a Bíblia em família, cantar louvores e mostrar que servir ao Senhor é um privilégio. Repreendemos toda a influência do mundo que tenta desviar os jovens da fé. Que nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo e se tornem testemunho vivo em suas escolas, trabalhos e amizades. Senhor, pedimos direção para que nossas escolhas no casamento e relacionamentos preservem a fé geracional. A tua palavra em 1 Coríntios 6,14 nos alerta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Guarda nossos filhos de alianças perigosas. Livra-os de uniões que podem destruir a fé da família. Que cada casamento seja firmado na rocha que é Cristo e que cada lar edificado seja um altar de adoração. Pai, que maridos e esposas sirvam juntos ao Senhor, transmitindo unidade, santidade e amor para as próximas gerações. Espírito Santo, pedimos santidade sobre nossas casas.
A tua palavra em Josué 24:15 nos desafia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada cômodo seja consagrado, que a televisão, o celular, os livros e até as conversas reflitam tua presença. Pai, queremos fechar brechas, repreender palavras de maldição, desfazer práticas mundanas e consagrar cada detalhe ao Senhor. Que nossos filhos aprendam desde cedo a rejeitar o pecado e a amar a santidade. Faz do nosso lar um santuário onde a fé seja preservada e transmitida como herança eterna. Senhor, oramos pela unidade dentro de nossas famílias. A tua palavra em João 17:21 mostra o desejo de Jesus para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Repreendemos toda divisão, briga e desunião. Pedimos que o perdão prevaleça, que o amor seja mais forte que as diferenças, que a paz reine sobre cada relacionamento. Pai, que a unidade em nossa casa seja testemunho para o mundo e fortaleza para preservar a fé de geração em geração. Pai eterno, pedimos que a tua palavra seja viva em nossa rotina. Deuteronômio 6:6-7 nos ensina: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Que a Bíblia não fique fechada, mas seja lida, ensinada e praticada em família. Dá-nos graça para falar da tua palavra nas refeições, nas conversas, nos momentos de alegria e até nas dificuldades. Que nossos filhos cresçam entendendo que a fé é vida e não apenas tradição. Por fim, Senhor, selamos nossas famílias com a promessa de transmitir a fé a todas as gerações. A tua palavra em Salmos 78:6-7 nos lembra: para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Que essa promessa se cumpra em cada lar aqui representado. Agora, irmãos, escrevam nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Compartilhem este vídeo com pelo menos 3 pessoas. E não se esqueçam de hypar os vídeos, porque isso ajuda o canal a alcançar milhares de famílias. Em nome de Jesus, amém.